Hoje eu vou conversar com um músico que nos anos 80 fez parte do grupo Panela de Pressão, um coletivo de artistas que revolucionou a cena cultural do subúrbio carioca. Eu tenho o prazer de receber o cantor, compositor e produtor cultural Marco Andrade. Marco, super feliz de te receber Tudo bom, aqui. Brasil, é bom a gente estar aqui trocando essas figurinhas aqui, né? Pô, vai ser maravilhoso. Me diz uma coisa, essa vivência com o Panela de Pressão é que fez o artista militante que você é hoje? Rapaz, a minha história, quer dizer, a história da gente, né, da nossa geração, ela é um pouco parecida com aquela coisa, suburbano, pobre, né, que chega a uma determinada idade, você vai buscar o que fazer, você vai tentar entender o mundo, né? E nessa trajetória, eu tive, antes do Panela de Pressão, eu, eu participei de um grupo chamado Barraco, lá em Vigário Geral. Esse núcleo de cultura ele acontecia exatamente num barraco, né, que era quem morava lá era o Jorge Badesi, que é um tremendo artista, um dos maiores artistas que eu conheci na minha vida, irmão de Carlos da Fé, né? Então, naquele espaço lá, que era da família, da Fé mesmo, foi o primeiro núcleo de pensamento cultural que eu me envolvi, né? Como o Jorge bem coloca, a gente lá lia de tudo, né? A gente lia o marxismo, lia não sei o quê, fazia música, era um caldeirão Era, ou também. seja, o que a gente chama de empoderamento De hoje, empoderamento, né? E a gente era muito novinho, a gente tinha 15, 16 anos, né? Então era uma coisa bem no início da gente tentar compreender o que a gente é, como é que a gente vai fazer uma interação nesse mundo perverso que a gente já estava vivendo, porque a gente era uma juventude negra, uma massa de uma juventude negra que foi jogada no território hostil de uma cidade do Rio de Janeiro, partida, né, excludente, que segregou a gente no subúrbio, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, essa coisa, desde muito cedo, se inquietou muito a gente. Depois desse ciclo do barraco, acontece o Panela de Pressão, né? Eu me lembro muito bem que alguém, o Diamantino, ele chega para mim e está acontecendo um movimento lá em Oswaldo Cruz. Eu falei assim, pô, que legal, cara, vamos lá, porque nessa época a gente já estava lá no barraco, a gente fazia uns encontros, o negócio estava meio murchando, mas ainda rolava os nossos encontros lá. E quando eu chego em Oswaldo Cruz, lá no Panela de Pressão, me deparo com uma coisa que realmente foi um rolo compressor, né, do ponto de vista do pensamento, da estética, da narrativa, de empoderamento, né, da arte. Era um grupo que tinha vários tipos de artistas, tinha né? Desde muito teatro, fotografia, dança tudo. E eu encontro com pessoas que foram fundamentais para mim. Uma foi o Jorge Dangó, o mestre Jorge Dangó, que é um grande mestre. Quando eu olhei a estética musical do Dangó, eu não entendi. Falei assim, o que esse cara está tocando aí? E foi um impacto estético muito grande, né? E aí, a partir do momento, aí encontro o Rick Silva, encontro uma série de artistas, tanto da música, quanto do teatro, quanto da literatura, que a gente começa a construir um espaço de poder político, né? A ideia da gente era mudar o eixo desse centro, né, do centro para a periferia, inverter esse eixo. E o interessante que acontecia ali em Oswaldo Cruz era que de um lado estava a gente do Panela de Pressão, do lado da linha do trem, e do lado de lá estava a Guibara Dudu também bombando. Quer dizer, era uma coisa... Dudu também revolucionou, revolucionou. né? Então você tinha Oswaldo Cruz, um tremendo de um caldeirão que assim, fervilhando. Né, fervilhando, né, de muitas coisas. Eu me lembro que a gente saía da nossa reunião lá, dos nossos encontros, e ia para a Guibara Dudu, que era um evento que rolava até tarde, e o negócio ia direto até tarde. Então, a vivência da gente, jovens, nesse ambiente, ele constrói em você ele te dá um norte, né? Ele começa a te dar um norte, porque
Você se apodera de ferramentas, você constrói aprendizados fundamentais que você usa para a tua vida inteira, você estabelece, você entende com que ferramentas você vai interagir na sociedade, né? Então você é um grande espaço de aprendizado e no momento que a gente viveu um momento também histórico interessante, né? Porque a ditadura estava jogando a toalha, né? O finalzinho da ditadura, a gente existia uma esperança muito grande de mudança, porque já se pensava em democracia, eleições e numa nova constituinte, que era uma coisa que a gente todo mundo levava muita fé. Pô, uma nova constituinte pode mudar o perfil do país, né? Pode resgatar algumas coisas que ficaram lá para trás, reestruturar o país. Então era um momento muito interessante, né? E acaba com a eleição do governador Leonel Brizola, que foi um período muito interessante, porque o movimento, todas essas questões ligadas à questão da afrodescendência, estava muito forte, estava numa ascensão muito grande, né? Ela estava, o movimento, eu acho que foi um período mais forte do movimento negro, né? Que teve uma ação institucional muito grande, porque foi abraçada por uma política de governo. Criou-se uma secretaria. Foi logo quando surgiu essa política mais institucional, né? Institucional, criou-se uma secretaria, né? Você tinha toda uma discussão sobre a questão do negro, estava dentro do governo, daquele ciclo daquele governo, se implantando. E nesse período a gente é convidado, como grupo ainda, para a diversão, para gerenciar um teatro, que era o Teatro Armando Gonzaga de Marechal Hermes. Então era um negócio interessante porque o teatro estava fechado há muito tempo. Era um teatro, uma arquitetura, né, moderníssima, não sei o quê, dentro de uma comunidade de Marechal Hermes, que era próxima ali da gente. Então a gente vai para lá, para o espaço de gestão, né? E era um grupo de jovens, sem experiência de gestão. De gestão, né? Com certeza. Ocupando um espaço institucional com um projeto dentro de um governo. E que é diferente, né? Porque quando você está aqui na militância, quando você está aqui na posição de questionar o sistema, é uma coisa. E quando você está dentro dessa estrutura, as coisas mudam de conversa. Muda de né? conversa. Você tem que reaprender uma série de coisas. A gente organizava uns projetos nossos que a gente não sei nem como é que a gente conseguia ter estrutura para fazer aquilo, que eram as nossas noites de arte, que circulava, era um projeto de circulação, que circulava pelos quintais do subúrbio. Desde a Baixada Fluminense até Rio Comprido, a gente tem um quintal aí, tinha um quintal, quer fazer uma noite de arte, então vamos fazer. E chegava lá, a noite de arte acontecia com gente pra caramba. Era um período que as pessoas também estavam muito muita sede, né? Necessidade disso, né? Existia uma necessidade muito forte. É um final de um ciclo de repressão grande, o início de um outro ciclo. Numa área completamente desprivilegiada socialmente. Socialmente, né? Abandonada né, completamente fora E a gente se junta e começa a fazer. Quando a gente assume o teatro passou a ser uma espécie de referência, né? Eu me lembro que foi tão complicado, o funcionário não olhava para a cara da gente e falava assim, esses caras tudo preto, tudo esquisito. Estão aqui no teatro, não tinha uma tradição desse negócio de negro na gestão de teatro, né? Imagina, se era hoje já é complicado, né? Era uma coisa... se hoje já é complicado, você imagina naquela O funcionário te olhava assim e falava assim, rapaz, esses caras aí, não sei o quê. E foi interessante porque quando a gente entra no teatro, o teatro passa a virar uma referência das pessoas que não tinham espaço também, né? Então, foi um ciclo muito interessante e que a gente começou a desenhar, construir essa questão da gestão pública, era um espaço público, tinha que, né, memorando, não sei o quê, você tinha que lidar com aquela burocracia do espaço público, ao mesmo tempo você tinha que garantir o acesso daquela comunidade que não tinha, há muitos anos que não tinha um espaço para se apropriar mesmo, né? dele. Quando acontece isso, as pessoas vão para lá.
né? Eu me lembro que no primeiro ano a gente botou pelo menos umas 15 mil pessoas naquele teatro. O teatro tem 400 lugares. Eu conheço. Aquilo ali virou um furdunço, uma coisa de gente para lá, para cá, sabe, de segunda a segunda. E gerou um caminhão, gerou coisas bacanas e gerou também problemas, porque o funcionário estava acostumado ao teatro fechado, o cara não fazia nada. Aí quando começou a vir o pessoal de comunidade, grupo da Baixada Fluminense, os grupos que fundaram lá o Regneck, antes do Regneck, eles estavam lá nos espaços da gente, o grupo Desaguado, lá com o dia de Nova Iguaçu, de Belford Roxo, o pessoal de São João de Meriti, com o Bububu de Meriti, com Marcelo Bragança, entendeu? Então tinha o teatro passou a canalizar toda uma demanda que tinha reprimida durante muitos e muitos anos. Né? Interessante isso. Mas, Marquinhos, vamos ver um pouquinho aqui do teu trabalho? A ideia da Aldeia Grande é isso, é a gente conseguir essa roda dessas muitas gentes diferentes, mas que conseguem, ao tocar o seu cotidiano, ao tocar o seu dia a dia, consegue realizar, ela consegue modificar a sua realidade. O Quilombo 21 foi um momento, né, que a gente conseguiu um momento de grande troca, né, uma leitura da questão negra, mas dentro de uma perspectiva, né, pós essa visão, né, do século XX e tal. Libertária, pisoteio não, que zomba, que zombou, zombaria de amor, africária, sementeio não. Nossa ideia não é fazer uma coisa espetacular, mas fundamentalmente traduzir, tentar dar visibilidade, dar alguma materialidade a essa ideia de que a grande revolução ela só vai ser possível com os pequenos gestos cotidianos, quando a gente tocar os nossos dias, os nossos fazeres, os nossos trabalhos, as nossas coisas, no nosso pequeno cotidiano e dialogar com outras e conseguir estabelecer diálogos possíveis, diálogos potencializadores, diálogos transformadores. Você ainda acredita nisso? Acredito. Eu acredito que o ser humano tem essa potencialidade. Né? Hoje Mas, Marquinhos, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas é rapidinho. Continue aí com a gente. Hoje eu estou conversando com o cantor, compositor e produtor cultural Marco Andrade. Marco, no bloco anterior, a gente estava falando, eu perguntei para você se você ainda acreditava nessa potencialidade do coletivo de revolução, de transformação, e você me disse que sim. Mesmo diante desse mundo que a gente está vivendo hoje, nessa cidade que a gente está vivendo hoje, nesse estado de crise política, ideológica, crise institucional, você ainda acredita nessas possibilidades? Eu acredito, com certeza acredito. Eu acho que o mundo ainda está começando, não acabou, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial muito grande. Eu acho que esses momentos de crise também são importantes, porque a gente coloca em prática uma série de coisas que foi construído durante nossa vida, né? Desde criança até os dias de hoje. A crise ela é necessária, ela é necessária, né? Essas crises, porque na verdade a gente acreditava que... Você acha que isso é crescimento? Eu acho que a gente acreditava que viviam num tipo de sociedade e essa sociedade está se revelando uma sociedade racista, machista, fascista, entendeu? Existia uma ideia
do Brasil. Que a gente vivia numa o democracia Brasil tropical, plena. aquele Brasil tropical, abençoado por Deus, Bonito por natureza. Isso caiu por terra, né? Hoje ele é só bonito por natureza. Ele é né? bonito por natureza, mas essa ideia dessa harmonia, que a gente diz dessa democracia racial, né, que colocaram muito isso, foi uma das maiores perversidades que aconteceram no Brasil, foi que até o próprio negro acreditou que a gente vivia numa democracia racial. E a gente nunca viveu numa democracia racial, isso está presente aí hoje. Eu acredito que toda essa crise ela tem um recorte racial. É social também. É né? social, mas ela também é racial. Porque quando você começa... Racial, com certeza. Né, Isso você começa a botar coisa muito... Sociedade racializada, isso é fato. racializada. E né, dentro desse desenho cartorial, essa história cartorial do Brasil, ninguém quer perder. Então a crise ela revela o que é o Brasil. O Brasil é um país fragmentado, é um país que determinados grupos dominam determinados territórios. E não querem perder o privilégio que tem. E o que sempre perdeu historicamente é o negro, mais uma vez, não tem espaço dentro dessa realidade. Eu acho que isso se revela um outro Brasil, entendeu? Um Brasil que é um Brasil real. E a gente precisa desenvolver as ferramentas para enfrentar essa realidade. A gente precisa desse choque, né, para poder acordar. Senão a gente nunca ia enfrentar essa realidade. Né? Tu vê uma juventude hoje que tem muito mais consciência do que a minha geração, uma geração que aprendeu na pancada, sabe? A gente foi descobrindo as coisas, mas hoje essa garotada tem muito mais condições de ter informação. As ferramentas são outras hoje. Você né? tem uma juventude negra que pode crescer muito mais, pode avançar muito mais, pode criar novos espaços, criar novas formas até de luta. Né? E eu acho que isso foi muito... A gente teve um papel muito importante nisso aí. Eu me lembro quando eu estava no Projeto Especial de Educação, a gente, na animação cultural, a gente levou para a escola a discussão que nunca tinha tido na escola. A gente levou a discussão do negro para a escola, a gente levou a discussão ambiental para a escola, a gente levou a questão de gênero para a escola, que foi uma coisa, foi uma briga, foi uma guerra, porque a escola não estava, nunca teve esse tipo de inserção do espaço da escola. Ainda hoje, esses temas ainda são polêmicos na escola, né? É. Então você vê que né, a gente lá, tá, hoje eu fico vendo os alunos da gente daquela época, são pessoas, pô, como foi importante aqueles momentos que a gente foi lá discutir a questão do negro na escola, a questão do livro didático. Por que o negro aparece no livro didático só como escravo? Não sei o quê. A gente jogou essa discussão para a garotada retornou para a gente e foi um dos primeiros momentos. Hoje você tem algumas mudanças. Você tem, né, hoje você já vê o negro de uma maneira, né, mesmo que ainda timidamente, mas de uma maneira diferente nos livros didáticos, que precisa avançar mais. Né? A internet, acho que o grupo étnico que ocupou mais a internet é o negro. Né? Que está dizendo que veio, né? Está se colocando, isso é importantíssimo, né? Que é uma geração nova, uma geração que domina essas ferramentas. Então, eu acho que isso, assim, eu acredito, eu acho que tem um processo aí, né? Esse processo ele não acaba nunca. O que eu não acredito é nas velhas fórmulas, né? Eu não acredito que aquela velha fórmula do Brasil que venderam para a gente, da democracia racial, da falsa democracia racial brasileira, que é mais perversa que a americana, né? Porque ela é invisível. Porque enquanto você está no lugar que a sociedade determinou que é para você, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, cara. Está tudo bem, né? Então, o cara não vai num primeiro momento, o cara não vai chegar e falar para você, meu irmão, tu não pode entrar aqui. Ele não vai falar isso para você. Você só não vai entrar. Ele vai ficar assim, olhando, ele vai ter todo um mecanismo para que você não entre, para você nem chegue lá. Que você nem chegue exatamente. Lá. Mas ele vai continuar sendo legal, sorrindo para você, dando tapinha nas costas. Pô, você é meu amigo, você é muito bom. Então você tem uma perversidade na engenharia racial do Brasil. Porque entra o afeto, né? É uma coisa... Entra uma série de coisas. E fora o processo até o próximo processo de miscigenação do Brasil, ele é resultado de uma perversidade, né?
Que é o estupro. Que foi o estupro das meninas, das crianças, né? É uma coisa horrível, né? E não foi um negócio, foi em escala grande, uma grande escala de estupro de crianças, né? O livro o Darcy Ribeiro coloca de cada 10 ou 12 negros que vinham escravizados, adultos que vinham 6 adultos e 4 crianças, e dessas crianças eram mulheres, meninas de entre 8 a 12 anos, e não vinham para trabalhar e vinham para servir ao senhor de engenho e ao capataz. Então o processo do Brasil é muito mais violento do que eu acho que o grau de violência que está colocado nesse processo é muito maior que o grau de violência que é colocado no processo americano, que segregou. Não teve essa miscigenação, essa coisa toda. Lá foi muito pequeno, foi uma escala muito pequena. Então, quando essas coisas começam a vir, começa a sair lá do fundo do negócio e ficar mais presente, a gente começa a entender que sociedade a gente vive. E aí muita gente começa a acordar, né? Muita acordar. gente que sempre acreditou nessa bonança, né? Nesse mito da democracia racial no Brasil, começa a acordar. Acordar, e você desenvolve ferramentas de luta, né? Você vai desenvolvendo as ferramentas de luta. Eu acho que hoje minhas filhas têm uma consciência maior do que eu tive, teve condições melhores de compreender a sociedade, dessa sociedade que a gente vive, com os filhos da gente, né, tem condições de compreender melhor a sociedade. E a gente, quer dizer, por isso que eu tenho esperança de mudanças. Não sei se vai ser amanhã ou depois da manhã, pode, né, demorar muito, mas a mudança é uma coisa inexorável. A sociedade brasileira precisa avançar, né? Então a gente vai fazer, dentro do meu trabalho musical, sempre abordo de uma forma contemporânea, né? Falando de trabalho musical, vamos ver um pouquinho da sua música, né? Uhum. Eu tive hoje, cicatrizando asas, não tenho sonhos, mas em algum lugar dentro de mim habita um navio. Tudo é porto e tudo é água. Tu não tens não, tu não tens segredos. És verdes, és o mundo, um buraco, uma esquina. Tu não tens segredos. És parto de figura, criatura. Rola a bola, o jogo de bola, dona da hora. Passo de letra com poética. A porta-bandeira da vida inteira, e como ela samba, batucada, artérias, coração. Tu não tens não, e tu não tens segredos. És verdes, és o mundo, um buraco, uma esquina. Tu não tens segredos. És parto de figura, criatura. Então, a música é algo que entrou na sua vida pelo teu pai, não é isso? Uhum. Foi influenciado pelo teu pai. Aí, assim, o que me vem à cabeça, como é que é fazer música e conciliar essa música com esse trabalho de militância, mas não é a militância só pelo que a música diz, né? A militância na sua vida, ela é muito maior do que isso. A sua música fala sobre os temas, mas você vai além, você vai para a gestão, você vai para o confronto, você vai para o trabalho dentro
da comunidade, você coloca a mão na massa. Existe algum momento que isso fica maior do que a música? Como é que você administra isso? Rapaz, a música, né, Ou uma coisa não cresci, consegue vir sem a outra? Não, Como é que porque a música sempre foi muito presente na minha vida. Assim, eu não conseguiria fazer nada, eu nem existiria se não fosse um determinado momento. Minha avó me deu um violão. Quando minha avó me deu um violão, aí mudou tudo. Entendeu? Porque a música a música para mim é a própria militância. A minha forma de compreender essas questões políticas todas, quem me deu foi a música. A linguagem musical me faz enxergar toda a discussão política. Né? Toda a discussão política eu enxergo através da música. Então a tua música vai além do que a gente ouve. Ali não é música. A música para mim é um estado de espírito, é uma forma de eu interpretar a minha realidade. Eu não saberia interpretar esse mundo se não fosse através do meu violão. Entendeu? E através disso eu vou estabelecendo essas conexões, mesmo trabalhando com educação. Sempre foi a partir da minha percepção musical que eu fui coordenador de um setor inteiro da Secretaria de Educação durante muitos anos. Então, toda essa questão... Você desenvolve o projeto na comunidade com jovem e tal. Então, a música foi a única ferramenta que eu encontrei capaz de me fazer compreender esse mundo, essa loucura toda. Marco, obrigado por ser instrumento dessa transformação. Então, estamos juntos aí. Eu acho que a gente vai transformando sempre, né, cara? Que essa música que tem reverberado além do que a gente ouve para as ações. Muito obrigado por tudo. Assim, eu que tenho que agradecer muito esse espaço maravilhoso do Cultne e estamos aí juntos. Valeu. Obrigado, querido. Eu conversei com o cantor, compositor e produtor cultural Marco Andrade. E se você chegou agora, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br, que está tudo lá para você, tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.